A chamada volta ao normal pode trazer consequências que muitos, às vezes, não percebem. E ela está relacionada diretamente ao aumento no número de veículos circulando e, consequentemente, nos acidentes de trânsito. Aqui em Presidente Dutra, um dos últimos acidentes envolveu a jovem Amanda Kathleen, de apenas 22 anos. De acordo com informações, ela trafegava por essa avenida quando foi atingida por um veículo onde o motorista estava supostamente embriagado. Amanda sofreu várias fraturas e foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência aqui de Presidente Dutra, o Socorrão. Após 5 dias na UTI, ela faleceu. O acidente trouxe à tona uma triste realidade. É o que afirma o diretor administrativo do Socorrão, Fernando Gama. Segundo ele, só em abril foram 350 acidentes desse tipo na região central do Maranhão. Em maio, o número subiu para mais de 450 casos. No começo da pandemia, até que nós tivemos um número considerável de redução de acidentes, principalmente de acidente motociclístico, que é o maior problema aqui da nossa região. Hoje, em média, o que eu posso estar lhe passando? A nossa região ela aumentou muito, de 360 a 450 acidentes no mês de abril, 450, e 450 a 500 no mês de maio. Isso vai atrapalhar a gente de que forma? Porque nós nos tornamos, aqui na região, referência em Covid. Então, a gente vai ter que fazer o atendimento de urgência e emergência e também cuidar daqueles pacientes que necessitam do suporte no diagnóstico para o Covid. Dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas, estresse, além do excesso de velocidade e desobediência às leis de trânsito, são os principais fatores que ocasionam acidentes e aumentam as estatísticas de mortes. De acordo com o ortopedista Sérgio Paredes, a situação hoje é ainda mais preocupante, pois podemos dizer que, em relação a acidentes, tudo está voltando ao normal. Sim, é perceptível que com a flexibilização, da quarentena e essa liberdade social que o pessoal está voltando a ter, começa a surgir um número crescente agora de acidentes e acidentes graves. E nessa liberdade também vai ressurgindo novos contactantes do problema do coronavírus para quem não estava exposto. Aí a gente está criando dois problemas: a gente flexibiliza, aumenta o número de acidente grave, com TCE, com fratura exposta, com lesões mais graves da cirurgia geral também. E ao mesmo tempo volta a retomada de novos casos de coronavírus com Covid, com evolução para Covid, de formas mais graves. O médico fala que a flexibilização do comércio e a volta das atividades econômicas pode acarretar um aumento significativo no número de internações, o que pode levar a um colapso nos leitos do Hospital Socorrão. Então a gente está tendo uma sobrecarga no sistema, porque precisa ser analisado, está sendo de uma maneira um pouco mais tranquila e mais racional, como é que essa flexibilização vai ocorrer sem que ela impacte tanto nos sistemas de saúde, porque vai terminar acontecendo essa hiperlotação e, a princípio, até pelas duas causas, a retomada do coronavírus e do Covid para alguns pacientes que não estavam expostos e uma gama enorme de acidentes graves que precisam da mesma situação de suporte médico, que é ventilador. Então, ventiladores aqui, eles precisam ser usados para pacientes com trauma grave e para paciente com Covid de forma grave também. Em relação ao número de internações, segundo o Ministério de Saúde, os motociclistas ocupam a maioria dos leitos. Hoje são cerca de 47,7% dos casos, seguido de pedestres, com 21,3%, e ocupantes de automóveis, com 11,7%. Nacionalmente, se você for analisar, pegar todo o contexto de acidentes, principalmente politrauma, em grande sua maioria é motociclistas, bem disparadamente assim. Os casos que você vai ver de colisão veicular, normalmente é veículo colidindo com moto, e quando há colisão veicular, normalmente são traumas bem severos, Ou vai ser um trauma leve, que a maioria dos ocupantes vai sair bem, ou um trauma muito grave, que muitas vezes termina acontecendo até o sinistro, a morte lá no local do acidente mesmo. O ortopedista faz um alerta para quem está pensando em voltar à normalidade. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão saindo e que não vão se envolver em acidentes é o seguinte: a partir do momento que eu vou para o meio social novamente, as pessoas que moram com pacientes idosos, tá certo? E aqueles pacientes que são de grupo de risco, precisam tomar um cuidado especial. Porque a minha preocupação maior com essa flexibilização e das pessoas que já se dizem imunizadas, porque já tiveram, então com seu IgG, é que a ciência ela não consegue ainda dar com segurança dizer se essa imunidade ela vai ser permanente ou não, e até a gente chegar a uma promessa de uma vacina que efetivamente funcione. E a gente tem que sempre pensar o seguinte: quando eu saio,
pensar nas pessoas que estão em casa. Então, pensar nos idosos, porque são os que terminam se prejudicando mais, principalmente nessa situação do coronavírus. Então, eles terminam desenvolvendo forma grave da doença e são os pacientes que são mais prejudicados do que morrem mais.